Bem-vindo a todos e todas. Meu nome é Nicolas Zingale, sou professor aqui na FGV Direto Rio. É um prazer receber vocês para este painel que consideramos muito importante para estimular uma discussão entre autoridades, uma cooperação institucional que tem a ver com, na verdade, a importância sempre maior do dado em uma era de Big Data para a economia, não só para uma questão de proteção dos direitos fundamentais. Então, essa é uma razão pela qual temos visto uma necessidade sempre maior de atuação conjunta ou diálogo entre autoridades de proteção de dados e autoridades que atuam mais na área do direito econômico, como a autoridade da concorrência, autoridade de proteção do direito ao consumidor. Então, face à necessidade sempre maior de colaboração, temos que reconhecer o papel que o supervisor europeu de proteção de dados teve nessa discussão. Não sei se vocês conhecem Giovanni Buttarelli, que em 2014, lá atrás, ele viu a importância dessa discussão e publicou uma primeira opinião sobre a privacidade e a competitividade na era de Big Data, na qual ele colocou várias questões para as quais precisaríamos de uma maior integração das análises das autoridades, tanto de proteção de dados, quanto de proteção do consumidor, quanto da autoridade da concorrência e também autoridades que lidam com setores específicos. Então, autoridades de telecomunicações, autoridades que lidam com a questão de regulação financeira, porque afinal tem dados em todas essas áreas. E, então, o diálogo iniciou em 2014, mas ainda era muito abstrato, no sentido que foi publicada essa opinião, teve uma série de sugestões sobre como esse diálogo teria que ser conduzido e teve a criação de uma entidade de estímulo para essa discussão, que é chamada Digital Clearing House. É uma organização híbrida que envolve acadêmicos e reguladores e que definiria os temas mais importantes, tentaria solicitar a opinião dos reguladores face a esses temas. Ainda assim, a discussão não era completa, porque precisávamos de uma integração maior, não tanto para questões gerais de teoria, mas também para uma interação dentro de casos concretos. Então, isso começou a acontecer com algumas fusões, algumas concentrações lá na União Europeia, nos Estados Unidos também. Inicialmente, as autoridades concorrenciais estavam com uma postura um pouquinho defensiva, não queriam entrar na área da proteção de dados, não consideravam a proteção de dados como um elemento importante da concorrência, ou pelo menos diziam, não vamos tomar uma decisão a respeito da legitimidade desses tratamentos. Vamos deixar essa decisão para a autoridade de proteção de dados. E finalmente chegamos, depois de muitos anos, a uma integração maior dentro de um caso concreto e tivemos a hora de ver isso acontecer no Brasil no ano passado. Esse é o caso que vamos discutir hoje, não tanto para entrar nos detalhes do caso concreto, mas como primeiro exemplo de como essa cooperação, como esse diálogo pode acontecer em casos concretos. Então, brevemente, vou explicar os fatos, que já são conhecidos por muitos de vocês. Em 2021, o WhatsApp atualizou a política de privacidade e, entre as novas disposições, tinha algumas possibilidades maiores de compartilhamento dos dados dos usuários com o Facebook. Aí teve um questionamento
pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que abriu um inquérito, mas ao mesmo tempo teve esse impulsionamento pelo IDEC, do qual temos uma representante aqui, que chamou as autoridades a agir de forma conjunta. Então, as autoridades criaram um grupo, um quarteto, como eles chamavam, Autoridade de Proteção de Dados, a Senacon, a Autoridade de Concorrência e o Ministério Público Federal. E então eles começaram uma discussão com a empresa e pediram alguns esclarecimentos e algumas providências a serem tomadas dentro de um prazo. E fizeram uma recomendação conjunta para o WhatsApp. Depois de alguns meses tivemos outra ata conjunta dessas autoridades que consideraram que a cooperação foi um sucesso, porque vários pontos críticos foram atendidos pelo WhatsApp, embora a análise no mérito pela ANPD continue, ainda tem um inquérito em andamento. Então, aqui não vamos entrar nos méritos desse inquérito, mas vamos discutir como que foi essa cooperação. Então, vou começar introduzindo os panelistas. Em primeiro lugar, é uma hora dar a palavra à própria ANPD, que está mais envolvida de todos nesse caso. Aqui conosco temos Fabrício Lopes, que é coordenador geral da área de fiscalização da ANPD. E a seguir vamos ter outros panelistas que vão introduzir após a fala de cada um do panelista precedente. E vamos interromper depois de uma breve introdução dos nossos panelistas para ouvir também uma experiência muito interessante da Autoridade de Concorrência Argentina, que chegou a tomar uma decisão que realmente envolveu aspectos de proteção de dados na análise do mérito da concorrência. Então, estou muito ansioso de ouvir as palavras de todos vocês e tenho certeza que será uma ótima discussão. Fabrício, tem a palavra. Obrigado, Nicola. Boa tarde aos colegas que estão comigo aqui. Boa tarde a todos que estão nos assistindo presencialmente e também pela internet. Acho que em algum tempo atrás, quando eu estava estudando execução de políticas públicas e o impacto estrutural dessas políticas públicas, um dos problemas que mais tem é convencer, porque, de novo, política pública não se resolve só com um órgão, você precisa, na verdade, de uma orquestra de órgãos públicos atuando em cima daquilo ali, às vezes, inclusive, órgãos privados. Você precisa colocar todos na mesma agenda e todos igualmente interessados em resolver aquele problema. E eu diria que o mais estarrecedor, ou mais importante, impressionante, foi justamente que nós tínhamos 4 órgãos brasileiros, federais, que coincidiram com a mesma agenda e deram a mesma relevância ao tema. Mais do que necessariamente de ser o pioneiro numa atuação conjunta, o que me espantou foi justamente nós conseguimos coincidir a agenda desses 4 órgãos, de tal maneira que todos dessem a mesma importância. Então, isso é uma coisa rara. Eu não sei se vocês todos têm idade para conhecer o cometa Halley, mas eu espero que a gente não espere mais 75 anos para ver isso acontecer novamente. Então, eu acho, isso para nós foi uma experiência muito interessante. Nós, assim como consta no documento que nós encerramos essa primeira fase do trabalho, para nós é importante insistir nessa experiência, nós aprendemos com ela. Foi a melhor das experiências? Não necessariamente porque ela foi pioneira. Todo pioneiro comete seus erros ao longo do caminho, ou pelo menos descobre que podia ter feito aquilo de uma maneira melhor, mais objetivo, com melhor efetividade. E aí, outra coisa também muito importante é que os 4 órgãos mantêm essa tendência de eventualmente aprender numa segunda experiência e melhorar essa interação institucional entre os 4 órgãos. Do ponto de vista da ANPD, não vou eventualmente esconder o fato de que 4 órgãos públicos federais têm mais força do que um só. Então, não que eventualmente um dos 4 órgãos não tivesse força sozinho para atuar, mas 4 órgãos têm sempre mais força. E foi importante isso também porque, como disse o Nicola, eu não consigo conceber hoje, pelo menos no Brasil, proteção de dados sem que você considere que a realidade é uma só, e proteção de dados é só uma das lentes pelas quais você está analisando o problema cotidiano. Então, pela ANPD, nós enxergamos tudo pela lente da proteção de dados. Mas a Senacom enxerga pela lente da defesa do consumidor,
o CAD vai enxergar pela lente da defesa da concorrência, o Ministério Público, eventualmente, como guardião da lei, ele vai enxergar por todos esses lados. Mas a ideia você consegue, a realidade não é unifacetada. Então, eu imagino que, eventualmente, o proveito para a sociedade de uma ação conjunta é sempre muito melhor quando você tem 4, 5 facetas atuando em cima de um determinado problema, e a chance de nós conseguirmos resultados é maior. Né? A sinergia de atuação entre órgãos públicos, ela é praticamente uma obviedade. A diferença é conseguir fazer isso na prática, que foi justamente uma das coisas que o Nicolas ensinou. A ideia de aplicar na prática, de fato, é uma coisa que nós possamos celebrar e comemorar como alguma coisa pioneira. Ainda bem que começou com o NPD, ainda bem que começou em proteção de dados, que é justamente um tema que nós precisamos que a sociedade se engaje, que ela absorva a cultura da proteção de dados, que isso passe a entrar no seu cotidiano. Não sei se todos vocês conhecem, mas existe aquele hábito de pedir nota legal, você informar seu CPF na nota. Eu quero que algum dia as pessoas tenham a mesma consciência de, eventualmente, exercer seus direitos em proteção de dados e ter essa cultura embutida no seu cotidiano, assim como alguns de nós têm essa lógica de, eventualmente, informar o CPF para conseguir um desconto no imposto. Ou seja, esse é um nível de engajamento da sociedade que é bonito, é interessante, é bom para o cidadão, é bom para o Estado, bom para o poder público. E eu espero que, eventualmente, a gente consiga isso também na proteção de dados no Brasil. Muito obrigado, Fabrício. Então, acho que 2 pontos muito importantes. Primeiro, a cultura de proteção de dados, essa deveria também informar as ações das autoridades, não apenas os cidadãos, que é muito importante, claramente, mas também em atuar. A autoridade de concorrência, por exemplo, deve saber que pedir o compartilhamento de dados como remédio poderia levantar alguma questão de proteção de dados, certo? E outro ponto que você colocou é a eficiência na atuação conjunta. Então, não é só uma questão de poder de barganha maior para autoridades, mas também resolver os assuntos de forma conjunta é mais eficiente para todos, né? Não precisa abrir 4 processos diferentes ao mesmo tempo. Bom, agora, justo seguir dando a palavra a outra entidade que foi maiormente envolvida nesse caso, que é o próprio WhatsApp. Temos conosco Dario Durigan, que é o diretor de políticas públicas do WhatsApp no Brasil. E ele tem também alguns minutos para fazer uma pequena introdução. Obrigado, Nicolò, pelo convite, pela oportunidade de vir aqui também do lado de WhatsApp, né, como parte envolvida e importante nesse debate, trazer o seu ponto de vista. Cumprimento Fabrício, cumprimento Juliana, as demais autoridades que estão acompanhando essa mesa. E começo dizendo que, antes de assumir essa função na iniciativa privada, exerci por muito tempo um cargo de advogado público, fui servidor público muito tempo, e é interessante notar o quanto, de fato, é complexo e por isso meritório uma atuação conjunta de 4 autoridades, com o peso que tem essas 4 autoridades que fizeram as recomendações, e em seguida, com a liderança sempre das autoridades, o WhatsApp pôde cooperar, pôde responder às perguntas, pôde fazer ajustes, pôde, de fato, atender o que estava sendo colocado. Então, em primeiro lugar, é preciso reconhecer o mérito da iniciativa. De fato, não é algo trivial, é algo novo, é algo importante. E do lado da iniciativa privada, do lado do ente que está sendo objeto daqui das recomendações e recebendo as demandas das autoridades, também tem uma série de aspectos que são importantes, que são relevantes, que trazem ganhos de coerência, que trazem ganhos de tempo, trazem ganhos que o WhatsApp, sem dúvida, vê com bons olhos, e eu queria aqui também, de público, poder reconhecer isso. E é só possível reconhecer isso porque o WhatsApp tem, de fato, uma predisposição, e aqui uma posição na América Latina, no Brasil, na Argentina e em outros países, que é muito diferente, uma predisposição única, eu diria. Você tem alguns aplicativos, por exemplo, que têm um compromisso com privacidade e só. Então, você tem aplicativos pequenos, inclusive, que, de fato, que dizem a nossa preocupação é dar privacidade, não tem nenhuma informação que é possível compartilhar,
A gente não tem qualquer informação sobre as pessoas, nosso compromisso é só com privacidade. Você tem outro campo de concorrentes, de aplicativos que se dizem de mensageria, mas que de fato são até mais que mensageria, são rede social, que de fato não guardam um segundo aspecto que para o WhatsApp é muito caro, que é um aspecto de integridade e de colaboração com as autoridades. E acho que enquanto mensageria, que procura ter essa posição madura, muito transparente, de garantir privacidade para os seus usuários, mas ao mesmo tempo usar metadados, usar informações com base legal, de acordo com o que está previsto nos seus termos de serviço, para fornecer, para poder colaborar com a autoridade, para poder ajudar na identificação de criminosos, por exemplo. E essa posição do WhatsApp, ela é uma posição, claro que complexa também em si, mas que traz algo que também é único do ponto de vista do ente regulado aqui, que é o WhatsApp. Isso é muito importante. Então, para dar um exemplo, a gente vive no Brasil um momento pré-eleitoral de enorme importância, e as parcerias que o WhatsApp faz com o TSE no Brasil são únicas no mundo, inclusive estão sendo usadas por outros países para replicar. E, por exemplo, combate a disparo de mensagem em massa. Essa é uma medida de integridade, para além das preocupações com privacidade, que é feita a partir de metadados e de dados compartilhados, por exemplo, com a Meta. Dados de padrão de comportamento de uma conta, que mostram automação e permitem garantir integridade na plataforma. Eu gostaria de enfatizar muito isso. O WhatsApp ele coleta dados mínimos dos usuários, mas ele tem uma importância enorme aqui, que a gente tem alguns dados, metadados, nunca conversa das pessoas, porque no WhatsApp a gente tem sempre conversas protegidas com criptografia de ponta a ponta, qualquer que seja a conversa. Então, é importante destacar o aspecto do compromisso único também para fins de integridade. Eu queria deixar uma nota, seguindo aqui a fala do Nicolò em especial, que é sobre a política de privacidade do WhatsApp, que é importante trazer até como baliza para um debate para uma prestação de informação, de respostas que é devida às autoridades, mas que no debate público também é muito importante trazer. A atualização de 2021 do WhatsApp, ela não expandiu o compartilhamento, a possibilidade do WhatsApp compartilhar dados com o Facebook. De fato, o WhatsApp foi adquirido pelo Facebook no passado e houve uma atualização em 2016 que permite esse compartilhamento muito limitado para algumas finalidades. E aqui eu trago com muita importância essas questões de integridade, cooperação com a autoridade para fins criminais, para fins eleitorais e uma série de outros. Então, é importante isso, e importante porque joga luz num modelo de negócios que está sofrendo esse crivo justo, devido, legítimo, e a gente está aqui justamente para isso, numa postura que só o WhatsApp tem, de vir e, de fato, estar aqui presente, esclarecendo. No modelo de negócios que permite com que as pessoas falem com empresas. Então, se no passado as empresas faziam os seus saques, né, os seus atendimentos com call centers, e não necessariamente quando um cliente ligava para a empresa para fazer um contato com o call center, ele sabia que ele estava falando com uma outra empresa, que é um terceirizado, contratado para prestar serviço de call center. E o que o WhatsApp quer é justamente jogar luz para isso. Se o usuário de WhatsApp estiver falando com uma conta comercial que está sendo operada por um terceiro, por exemplo, por um provedor dessa solução, que isso fique claro, que isso fique transparente. E claro que isso alterou dentro do aplicativo, as mensagens mudaram, você está falando com uma conta comercial que se vale de um terceiro que opera essa conta. E esse tipo de informação é fundamental para o consumidor, por isso que a atualização é boa para o consumidor, porque ela traz mais informação para o consumidor, ainda que informação que faça com que o consumidor saia e diga, não me sinto confortável, vou sair. É uma informação que traz um patamar importante para fins de concorrência, porque também coloca informações que, por exemplo, empresas de call center não trazem. E aí concluo dizendo que talvez uma segunda postura, que seja a única do WhatsApp, para além da privacidade, mais integridade, o que é muito importante, e por isso é necessário alguns usos de metadados. Uma segunda postura que me parece única também em termos de mensageria, que é essa postura de cooperação, de respeito às autoridades no Brasil, na Argentina, na América Latina, e que fizeram que, por exemplo, nesse caso, que é um caso único, tivesse uma resposta única do WhatsApp
atendendo às recomendações, ajustando, por exemplo, o aviso de privacidade que tem no Brasil, ampliando a transparência para os canais de acesso dos seus usuários. Isso é muito importante para o WhatsApp. Então, também, de um ponto de vista único, dizer que o WhatsApp vê com bons olhos essa atuação das autoridades e se coloca à disposição, como já tem se colocado no passado, e para o futuro também à disposição das autoridades nessa experiência inovadora. Muito obrigado, Dário. Sim, então, primeiro ponto que acho importante que você colocou, alguns aplicativos utilizam a privacidade como um diferencial, um elemento para se distinguir de outros, e outros, como parece ser o caso do WhatsApp, a integridade, inclusive uma certa responsabilidade na utilização dos metadados. Então, isso é um ponto importante, acho. O segundo ponto, eu só queria, se você pudesse esclarecer, eu não quero entrar no mérito, mas a questão de ampliamento de dados compartilhados, na medida em que os dados de interação do WhatsApp Business não era prevista antes, neste momento em que a nova política admite esse tipo de uso, esses dados não vão ser transferidos para Facebook para fins de publicidade ou utilização, enfim, para outros. Isso, essa é uma ótima pergunta. Me permita que, de maneira breve, e me cobre o tempo, por favor. De fato, a previsão de contas, ferramentas business já existia, e tanto que essas contas já existiam no passado. O que a atualização de 2021 faz é esclarecer que, para essas contas, as informações acessíveis dentro do aplicativo e nos termos de uso para os usuários é uma informação qualificada, para justamente destacar esse tipo de possibilidade. De você ter por exemplo, no linguajar técnico, um BSP, que é um Business Solution Provider, um provedor de uma solução, se ele está operando aquela conta em nome do banco, em nome da empresa aérea, em nome do laboratório, que o usuário saiba que tem uma terceira empresa que, por contrato do banco com esse terceiro, presta um serviço nos moldes do call center, que é importante isso. E, de fato, o WhatsApp tem aqui esse cuidado. O modelo de negócio está lastreado nisso, né, de você ter contas comerciais sendo oferecidas para os seus usuários, isentando a base dos usuários de custos. Obrigado. O último ponto telegráfico esses dados, então, já tinham sido compartilhados desde, eu presumo, 2016, quando teve a última atualização da política, mas tinha a possibilidade para os usuários de fazer opt-out, correto? Então, essa é a grande diferença entre antes da atualização de 2021 e depois, que agora não tem essa opção de fazer opt-out. Okay. Então, só para ter os termos claros do que aconteceu, que acho que todo mundo tem que saber. Isso. O que o WhatsApp compartilha com Meta, com o Facebook, por exemplo, de 2016 não mudou. Então, por exemplo, se uma conta é automatizada e está usando o disparo em massa no WhatsApp, existe um time de investigação conjunto que vai derrubar essa conta. O que nós estamos falando de uma conta comercial que eventualmente é operada pelo Facebook como operador. Não é o WhatsApp que está compartilhando mais informação. É, de fato, o Facebook que, operando uma conta por opção de um usuário, passa, por exemplo, a ter acesso ao conteúdo daquelas mensagens, num caso específico, quando opera aquela conta. Não há aumento de compartilhamento direto entre o WhatsApp e Meta. Muito bom. Obrigado pelos esclarecimentos. Então, vamos seguir em frente. Agora temos a seguir uma pessoa que, na verdade, tem uma dupla função nesse painel, porque ela teve o cargo de secretária nacional do consumidor e foi envolvida, de fato, na recomendação conjunta em prol da Senacom. Hoje em dia, ela é procuradora-chefa do CADE, então ela pode trazer uma dupla perspectiva. Isso não significa duplo do tempo à disposição. Doutora Juliana Domingues, tem a palavra. Boa tarde. Pergunto, em primeiro lugar, se todos me ouvem bem. Ótimo. Eu não vou me estender em todos os agradecimentos, né, mas vejo aqui não só o querido professor, amigo Nicolo, mas também outros que trabalharam à época conosco na Secretaria Nacional do Consumidor neste tema.
E eu acho muito importante também resgatar o que foi dito pelo Fabrício. Na verdade, nós já tínhamos, antes de qualquer documentação, pedido na Secretaria, uma averiguação preliminar em relação a esse caso, né, que envolvia, como foi dito aqui, questões que são transdisciplinares, ou seja, obviamente, a atração da competência da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do próprio Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que eu fui diretora antes de ser secretária, foi atraído por conta, né, de existir ali um problema identificado como potencial lesão aos consumidores com base no Código de Defesa do Consumidor. O fato é que, uma vez que a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que agora alça aí novos contornos como uma autarquia, à época ela estava sendo estruturada, nós fomos a primeira autoridade a buscar um acordo de cooperação técnica, e o acordo ele foi buscado não para simplesmente ser um acordo sem sentido, era para ter total sentido, porque nós já tínhamos em curso mais de 40 processos administrativos que poderiam ser de interesse da autoridade. Me permita aqui chamar, né, a ANPD como autoridade, que pese já poder chamá-la de autarquia, então, quando eu me referir dessa forma, saibam que eu estou falando realmente da ANPD. Então, no momento em que ela estava sendo constituída, eu fiz esse movimento naturalmente, inclusive já tinha buscado antes a própria Casa Civil, né, até pela criação da ANPD, para que nós fizéssemos um acordo de cooperação técnica, para que eles pudessem ter acesso a esses processos de interesse comum e também para que pudessem ter acesso ao consumidor.gov.br e nós pudéssemos fazer melhorias no consumidor.gov.br pensando nessas questões que são relacionadas a dados dos consumidores. Então, já existia um movimento, e aí, óbvio, eu não consigo separar a Juliana, a ex-secretária da professora Juliana, né, se vocês forem buscar, tem textos meus de 2019, 2018, antes mesmo de eu, né, ser chamada a compor a secretaria, em que eu sempre defendi uma atuação coordenada, especialmente no nosso país, em que nós temos um problema real com relação à segurança jurídica. E que nós temos um problema real também com a mensagem que é passada quando você tem vários órgãos que são competentes de diversas formas, né, e essa competência é atraída até por leis diferentes, em que você pode ter aí uma repercussão negativa no momento em que nós, pelo menos, né, na gestão em que eu estava, não queríamos de forma alguma acabar com a inovação ou criar empecilhos, né, para todas as externalidades positivas. Hoje o WhatsApp faz parte do dia a dia dos brasileiros, é um instrumento muitíssimo importante, né, ganhou uma nova roupagem ao longo do tempo e que é muito benéfico a toda a sociedade. Então, nunca foi a intenção criar empecilhos, obstáculos, né, para esse desenvolvimento tecnológico que traz esses benefícios para o consumidor, mas sim, eventualmente, corrigir aquilo que poderia, eventualmente, gerar uma externalidade negativa, e aí fizemos, sim, esse movimento, e foi um movimento que eu julgo como natural de uma construção que já havia sido ali desenhada quando nós estávamos trocando já as minutas do acordo de cooperação técnica. Existiu o interesse do Ministério Público Federal também, que nos procurou, já porque também o Ministério Público Federal sempre teve uma interação muito forte com a Secretaria Nacional do Consumidor. Então, ali nós vimos que havia uma oportunidade de uma atuação coordenada que poderia passar uma mensagem positiva também, né? Ou seja, dessa eu diria que é uma governança entre órgãos que são diferentes, com competências e autonomias, mas que estavam todos realmente buscando soluções prévias, né, para um problema possível que poderia afetar toda a sociedade. Então, óbvio que depois você ter, né, os órgãos que trabalham para a proteção e defesa do consumidor, manifestações como a do IDEC, reforçam a importância dessa atuação coordenada, né, reforçam aquilo que também eu já acreditava que era muito importante dentro do contexto que nós temos no nosso país,
e nós temos que lembrar que o Código de Defesa do Consumidor, se nós não tivéssemos a LGPD, ele já funcionaria neste caso, mas que estaria limitado às competências da Senacom. E nós procuramos construir ali uma agenda justamente para que a empresa também pudesse nos trazer, né, uma proposta compatível para não eliminar todo o projeto que já havia aí sido desenvolvido também de melhorias e outros benefícios que poderiam ser gerados para os usuários do WhatsApp, mas sabendo, né, de todos os problemas possivelmente identificados pelos órgãos, né, e tentar, a partir daí, né, eu sou muito cética com relação a você buscar sempre soluções litigiosas, né? Eu acho que a gente teve um espaço muito grande, foi dado, acho que depois, né, até o Dario pode aí compartilhar como foi a experiência dele, mas houve um espaço muito grande de diálogo, né, e um diálogo construído num momento muito importante também, em que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, a ANPD, ela estava, eu falava que ela era um bebê, ela ainda estava em construção, né, então precisando também de ter um espaço maior para essa abertura institucional e podendo ter essa coordenação entre órgãos. Eu acho que foi uma resposta muito boa, que teve uma repercussão internacional também muito interessante, eu acho que deu visibilidade para todos os órgãos no Brasil e, ao mesmo tempo, mostrou a boa vontade, né, do poder público e dos gestores que ali estavam, no sentido de achar uma solução que fosse a solução correta para promover o bem-estar social. Então, a intenção toda foi essa. Hoje, né, estou na Procuradoria do CAD, à época quem se envolveu no CAD foi a Superintendência Geral do CAD. Óbvio que esses são os grandes temas do momento, né, os que envolvem economia digital. Então, continuo acompanhando, até porque esses temas de direito e inovação, eles fazem parte até das minhas linhas de pesquisa da USP, mas o fato é que na Secretaria nós já tínhamos, sim, antes até de começarmos esse diálogo interinstitucional, uma averiguação aberta, né, e que aí, a partir dela, eu acho que foi muito importante ter esse movimento, tanto do Ministério Público Federal, que foi bastante ativo, como também da ANPD, e aí nós envolvemos também o CAD, e foi um movimento que foi muito bem visto, tanto pelo mercado, como também, eu acho que para todos que já viram, né, outros casos em que esse tipo de construção poderia ter evitado movimentos de insegurança jurídica e também movimentos de judicialização. Mas eu encerro por aqui, Nicolo, até porque eu quero ouvir os demais e fiquei muito feliz em poder contribuir com esse debate. Muito obrigado, querida Juliana. Então, eu acho que um ponto muito importante que você colocou é a necessidade de um diálogo, não apenas entre autoridades, mas também com as empresas na era digital. Um ponto da recomendação conjunta que gostaria de destacar é o ponto no qual foi destacado que o CAD tem uma grande assimetria informativa nesses mercados, principalmente porque não tem a experiência em avaliar a legitimidade de alguns tratamentos e também em entender as dinâmicas de modelos de negócio, por exemplo, com preço zero e de utilização dos dados. Então, acho que estamos vendo surgindo em várias jurisdições uma abordagem mais de diálogo com as empresas, até porque o regulador não sabe exatamente o que precisa ser feito nesse mercado, então precisa dos insumos, né, das colocações das empresas para entender o que está sendo feito, o que pode ser aprimorado e o que é factível, o que é viável aprimorar. Então, a atuação conjunta foi muito boa nesse sentido. Agora, você mencionou, Juliana, o Ministério Público Federal, que inclusive colocou uma reserva na ata conjunta final da atuação conjunta do quarteto, que eles ainda poderiam entrar com uma ação porque não estão convencidos, não estão 100% convencidos em alguns pontos. Então, achei interessante também essa cooperação, mas também permite uma dupla velocidade, né? Algumas entidades estão mais niveladas, digamos, no mesmo entendimento, e uma autoridade que assinou praticamente tudo, mas reservou explorar mais duas ou três coisas. Então, aqui temos conosco o
representante do Ministério Público Federal que agiu conjuntamente com outros colegas nessa cooperação entre as autoridades. Carlos Bruno Ferreira, Ministério Público Federal agora baseado em Minas Gerais, e que se reúne conosco seguindo uma reunião no Conselho Nacional de Justiça. Então, agradeço por ter feito um espaço para a gente poder conversar. E Carlos tem a palavra. E agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Eu que queria começar agradecendo, Nicolo, pelo convite. Eu estou honrado de estar aqui. Realmente é um prestígio estar presente com os que estão assistindo e com as duas Julianas, né, começando pelas mulheres, como sempre, Fabrício, Dario e Rodrigo. É um prazer estar aqui. Eu queria saudar a todos pela oportunidade. Em segundo lugar, você já aproveitou para adiantar, eu estou numa reunião aqui no Conselho Nacional de Justiça, então vou fazer essa minha fala inicial, vou estar acompanhando, mas em algum momento eu talvez, devido ao horário, vá ter que estar no deslocamento para o aeroporto, devido ao horário dos voos, mas vou estar sempre acompanhando e vou estar tentando sempre estar respondendo as perguntas e estar junto com vocês. Eu queria começar minha fala, essa minha pequena fala introdutória, um pouco situando o modelo do MPF, que é um modelo um pouco multifacetado em termos de atuação. No caso da atuação relativo à proteção de dados, de um lado se une o grupo de trabalho, existe um grupo de trabalho chamado Grupo de Trabalho de Tecnologias da Informação e Comunicação, que é ligado à terceira Câmara, que é a nossa Câmara de Ordem Econômica e de Consumidor, que é coordenado pelo Dr. Marcos Costa, eu sou o coordenador substituto do grupo. E, por outro lado, tem que é um grupo de estudos, é um grupo que tenta trazer informações que ajudem o trabalho na ponta dos colegas e a própria coordenação e revisão da Procuradoria-Geral da República. E, por outro lado, tem os colegas na ponta, atuando nos procedimentos. E aí, no caso da política de privacidade do WhatsApp, tem notadamente dois procedimentos, um em São Paulo, com meu colega Yuri, e outro comigo, na Procuradoria Regional do Direito Cidadão de Minas Gerais, que trata da política de privacidade do MPF. Então, a nossa atuação inicial, nossa vertente inicial foi nesse sentido. Também, da mesma forma que eu trouxe, Juliana, ligado a um lado também de estudo acadêmico, o doutor Yuri estuda sobre isso, eu estudei no doutorado e no pós-doutorado sobre a questão da proteção de dados, e é claro que a gente agora junta isso no trabalho, porque se liga um avanço, que é um avanço muito europeu, né, um avanço que é muito liderado pela Europa no tema da proteção de dados, com um desenvolvimento que é mundial, e talvez até muito também comandado pelas empresas americanas, de uso de dados, e agora com o somatório de uma cada vez mais intensificação e cada vez mais potencial da inteligência artificial, dos sistemas de inteligência artificial. A isso se une, e aí é importante colocar, porque isso era uma premissa muito grande do MPF nesse tema, uma certa inovação legislativa no Brasil. Claro, vários autores, inclusive eu no meu doutorado, né, mas não só eu, defendemos que o direito de proteção de dados já está na Constituição de 88, no mínimo a partir da garantia do habeas data, não há razão de ter uma garantia sem ter um direito vinculado, mas não há dúvida que nos últimos anos o Supremo Tribunal Federal reconheceu como direito fundamental, até com esse mesmo argumento, o direito à proteção de dados. Na sequência, o Congresso Nacional editou uma emenda constitucional incluindo expressamente a proteção de dados na nossa Constituição, e, além disso, né, também de uma forma muito recente e que redundou, né, na feliz, agora, autarquia de proteção de dados do Brasil, houve a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, né, que segue o Marco Civil, mas, sem dúvida, que causa uma maior densidade normativa para o cenário de proteção de dados no Brasil. E, a partir disso, vendo
que realmente, eu achei boa a fala inicial, foi até também envolvendo o Fabrício, que há do MPF essas preocupações do dia da concorrência, nós temos um representante no CAD, há uma preocupação de Senacom, a doutora Juliana falou muito bem, há muitos anos a gente vem trabalhando em consonância, com grandes atuações conjuntas com a Secretaria Nacional do Consumidor, e agora com a NPD, tendo grupo de trabalho e tendo esses colegas e esses procedimentos com vertente na proteção de dados, nos pareceu natural e ficamos muito felizes com a possibilidade de parceria, começar a trabalhar o tema da política de privacidade do WhatsApp em conjunto com essas autoridades. Sem também querer entrar no mérito, mas a gente tinha, na realidade, 6 preocupações que, de forma diferente, foram mais ou menos respondidas. Uma era sobre o relatório de impacto de proteção de dados sobre a integração dos serviços WhatsApp Business e o WhatsApp, e que a nossa preocupação era com base no artigo 38, parágrafo único da LGPD. Em segundo lugar, uma possibilidade de ausência de transparência quanto à categoria de dados de pessoas que são tratadas, para quais finalidades e como são compartilhadas, que a gente fundava a nossa preocupação no artigo 6º, inciso 4º da LGPD. Uma preocupação de uma eventual falta de teste do balanceamento adequado do legítimo interesse com base no que é estritamente necessário, que a gente fundava essa preocupação no artigo 10, parágrafo 1º. Além disso, uma preocupação que se garantisse um direito de eliminação de dados e de revogação do consentimento dentro do aplicativo, com base no artigo 18, incisos 6º e 9º. Uma não divulgação pública da identidade do encarregado, que nos parece que é fundada no artigo 41, parágrafo 1º da LGPD. E, por fim, uma certa despreocupação que a gente verificava com o estabelecimento de medidas especiais para eventual tratamento de dados sensíveis, em especial relativos a crianças e adolescentes, dados que são tratados com mais cuidado, conforme o artigo 14 da LGPD. Fizemos todo esse processo, entendemos muito importante a atuação das outras agências do governo federal, em especial as notas técnicas da NPD. Não há dúvida que há um desafio de concordância ou de superação da nota técnica da NPD. A agência, ela especializada no tema, ela tem que ter, sem dúvida, a sua opinião levada muito em conta pelo MPF. Mas, claro, há uma autonomia, como na sua colocação, que eu achei muito feliz, da dupla velocidade, há uma autonomia do MPF em fazer essa verificação e entende o MPF que é importante a aliança com os setores do poder público, mas no tema de proteção de dados e em outros assuntos, é também importante a celebração de eventuais parcerias, inclusive com a sociedade civil. É muito importante que, com a maturidade da Constituição de 88, que o MPF não seja mais somente o local que é voz da sociedade, mas que também seja defensor da sociedade, guardião da lei, mas que também busque parcerias tanto no setor público quanto com entes privados interessados na proteção de dados, em setores da academia, que, felizmente, há muitos hoje no Brasil. Então, concluo essa minha primeira fala, essa minha fala introdutória, colocando que o momento atual, que já está um pouco reproduzido na nossa ata, nas considerações que a gente fez na ata final do quarteto, que é termo, dando graças a quem inventou o termo, é termo do Dr. Marcos Costa, que pensou nesse termo, até pelo Quarteto Fantástico, né, a ideia de realmente da necessidade que no Sul Global e em outros locais se pense nessa união como forma de força e de acúmulo de visões que só tornam mais rico a atuação dos órgãos públicos. Então, estamos nesse momento de avaliar nossos próximos passos, de eventualmente trabalhar junto com a sociedade civil quais informações que possamos tratar com a sociedade civil e, a partir daí, de tomarmos as nossas decisões, eventualmente do arquivamento de determinados temas e, caso necessário, o MPF sempre busca como prioritário a questão do acordo. Eu estou aqui, nesse momento, no CNJ, porque sou também procurador ambiental em Belo Horizonte e estamos buscando o acordo no Rio Doce.
mas, eventualmente, não sendo possível o acordo, entrar com as ações necessárias. Obrigado pela oportunidade e concluo assim essa minha primeira fala nesse painel que estou tão honrado de estar presente. Nós que somos honrados, Carlos, e muito obrigado. Dois pontos que eu gostaria de destacar aqui também. O primeiro, você explicou a particularidade, a peculiaridade da figura do Ministério Público Federal. Acho muito importante, considerando também que temos um panelista conectando de outro país, né, entender essa figura que, na verdade, faz tudo o que é preciso para assegurar o cumprimento das leis. E tem também essa flexibilidade de poder mudar a posição ao longo do caminho, né? Isso também é importante ser colocado junto a outro ponto, a bola que você levantou para a sociedade civil, né? Tem essa forte conexão das atividades do MPF com a sociedade civil. Então, aqui temos uma representante que perfeitamente nos poderá falar do papel da sociedade civil nesse caso. A Juliana Oms trabalha no IDEC, lidera a área de proteção de dados e privacidade. E eles, como falei no início, impulsionaram as autoridades a agir nesse caso. Então, gostaria de ouvir da Juliana se o IDEC está satisfeito com a atuação das autoridades, se tem alguma sugestão, algum apontamento para fazer. Juliana, tem a palavra. Bom, boa tarde, gente. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela presença de todo mundo também. Eu vou falar brevemente um pouco da atuação do IDEC, no caso, as dificuldades que a gente teve, comentar sobre a cooperação interinstitucional, que é o tema principal aqui, né? E também uma breve avaliação da atuação da NPD no caso. Como o Nicolau mencionou, eu sou advogada do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do IDEC, que é uma associação de consumidores sem fins lucrativos, independente de partidos políticos e de empresas, e que atua há mais de 30 anos na defesa dos consumidores. Bom, a gente atuou no caso já em 2016, na primeira mudança da política de privacidade, e também em 2021. Em março de 2021, a gente enviou nossa primeira contribuição, que foi endereçada à Senacom, ao Ministério Público Federal junto ao CAD e à NPD. Além de vários questionamentos sobre as práticas da empresa, a gente também solicitou, como mencionado, a cooperação entre essas autoridades, por entender a complexidade do caso, por entender que passa por diversos temas, que são de competência de todas as autoridades, mas também por entender que a NPD ainda estava num estágio recém-instituída, as sanções, por exemplo, na época nem estavam em vigor, diversas regulações por fazer. Então, nesse caso específico, que essa cooperação entre as instituições poderiam ser complementares também nesse sentido. De certa forma, foi atendido, né, com essa recomendação em maio, que deu início à atuação do quarteto institucional. Eu também gosto muito gostei do nome também, Carlos Bruno. E a gente considerou que foi muito importante também que essa a cooperação tenha acontecido. Gostaria apenas de destacar que, apesar da gente ter provocado, de certa forma, essas investigações, a gente enfrentou uma série de dificuldades no acompanhamento do caso, especialmente quanto às questões de transparência e de participação social. A gente pediu, já na nossa primeira manifestação, que a gente tivesse acesso ao processo através de terceiro interessado, de participação como terceiro interessado, e a gente foi ter resposta desse pedido só 9 meses depois, sendo negado, e o nosso recurso nunca foi julgado. Apesar de entender enfim, o contexto da NPD, a gente considera que a nossa participação no caso, representando o interesse do consumidor, teria sido essencial para a gente conseguir também acompanhar o caso, fazer análises mais profundas, fazer análise dos documentos apresentados, das bases legais, dentre tantas outras coisas. Então, isso para a gente dificultou bastante continuar atuando no caso. Para além disso, observando, ao menos de fora, né, a ata conjunta que encerrou a atuação do quarteto institucional, acho que é interessante observar
a gente achou que as manifestações do CAD e da Senacom, ao menos na ata conjunta, que é uma das poucas coisas que a gente teve acesso, foram bastante sucintas, seguindo a compreensão da NPD de que as recomendações tinham sido atendidas, mas realmente 1 ou 2 parágrafos. Então, a gente tinha e temos mais interesse em entender essas autoridades, qual era o posicionamento delas, qual é o posicionamento delas no caso, no que toca às questões específicas de concorrência e relação consumerista. E também a gente achou que foi um ponto positivo observar como pode acontecer essas duas velocidades, como você pode ter, ao mesmo tempo, uma articulação em conjunto, mas autoridades que, de acordo com seus interesses, suas estruturas, discordem de certos pontos e persigam seus objetivos de forma diferente, como o Ministério Público apontou na ata que gostaria de continuar com as investigações. Agora, brevemente, para falar da avaliação sobre a atuação da NPD, depois de mais de um ano de procedimento, eles decidiram fazer uma cisão do procedimento, né, onde, como você mencionou, a questão do compartilhamento seria analisado em procedimento específico. Sem tentar entrar muito nas questões específicas, dependente se a gente considera que essa nova política de 2021 consolida e expande novos tratamentos de dados. Ou a consolida por quê? Porque em 2018, de 2016 a 2021, a gente teve a aprovação da LGPD, que isso deveria ter sido considerado numa nova política de privacidade, e expande por conta de novos serviços, como meios de pagamento, ou mesmo catálogos de lojas, que podem gerar novos metadados. Mas não queria muito me atentar a essa questão, porque, no nosso ver, não importa tanto quando foi. De qualquer maneira, a política de privacidade existe, ela funciona, ela acontece, as práticas de dados da empresa acontecem, e elas deveriam ser analisadas como um todo. E a questão do compartilhamento é uma das principais questões analisadas no mundo todo, né? Então, nesse ponto de vista, a gente gostaria que essa questão tivesse sido enfrentada. Para além disso, a gente percebeu também algumas mudanças ou inconsistências nas notas técnicas da NPD, onde você, por exemplo, havia apontamento de que poderia haver tratamento de dados sensíveis por meio de inferências, mesmo que não intencionalmente, mas isso não foi endereçado. Então, há uma crítica, mas ela não foi endereçada na nota técnica e não há uma menção de continuidade sobre investigação disso. Da mesma forma, sobre o tratamento de crianças e adolescentes, há o apontamento de que o WhatsApp não estabelece medidas o suficientes para garantir o não uso por crianças e também não tem tratamentos especiais para adolescentes, por exemplo, para os dados desses adolescentes. Mas também não há menção sobre medidas que vão ser adotadas nesse sentido, sobre essa insuficiência. Outro exemplo é a questão que não fica claro a diferença em quando que é execução de contrato e quando que é legítimo interesse, a questão da base legal, e que isso pode dificultar a análise da sua validade. Tampouco isso é endereçado. Então, a forma como o caso foi concluído, sem analisar a questão do compartilhamento e com algumas insuficiências, obviamente que a gente considera muito positivo aprimoramento de transparência, que houveram aprimoramentos de controle interno, com os relatórios de impacto especificados, mas a gente considera que teria sido muito importante que essas questões tivessem sido analisadas e talvez com a participação da sociedade civil e com mais transparência elas poderiam ter sido. Da mesma forma, a gente se questiona se talvez a articulação institucional poderia ter ido mais longe nesse sentido, para talvez, enfim, análises de poder de mercado, análises sobre o direito de escolha do consumidor, teriam talvez enfrentado essas questões de outra forma. Mas também, de qualquer maneira, o caso também não acabou, né? O Ministério Público já mencionou que deve continuar com a investigação, a NPD vai ter o seu procedimento específico. Então, acho que mesmo podendo apontar vantagens, coisas positivas ou negativas dessa articulação interinstitucional, de qualquer forma, por exemplo, se o Ministério Público seguir com a sua investigação, ela já não parte do zero, ela já parte de uma análise técnica extensiva da NPD sobre o caso.
enfim, com diversas notas técnicas, diversos documentos apresentados pela empresa. Então, de qualquer maneira, a gente acha isso bastante positivo e a gente torce que, para que daqui para frente, seja na NPD ou no MPF, ou, enfim, no Judiciário, onde esse debate estiver acontecendo, que a gente consiga, enquanto sociedade civil representante dos consumidores, participar de forma mais completa desse caso. Muito obrigado, Juliana. Então, transparência e participação da sociedade civil é um ponto central que você colocou, bem conectado com também a fala do Carlos. Também outra questão que acho importante, você mencionou, aí as preocupações concorrenciais existiam e quando a ata conjunta foi adotada, né, para fechar a cooperação, parece que já não existiam. Eu entendo que caso a ANPD identifique algum tratamento indevido e esse tratamento pode gerar uma vantagem competitiva para a empresa, eu acho que essas questões voltariam, mas pelo que vemos na ata, parece que a questão concorrencial foi deixada por enquanto de lado. Então aí que vamos agora a mergulhar exatamente nessa questão. Temos uma grande hora de ter o presidente da Autoridade de Concorrência Argentina, que, como mencionei no início, adotou uma decisão que é muito inovadora, porque não temos decisões desse tipo que mostram uma interseção muito forte entre as duas áreas. Na área da América Latina, temos uma decisão parecida na Europa, que é o caso do Facebook, na Alemanha. Não sei se todo mundo conhece. Basicamente, tem a ver com a coleta de informação em sites terceiros, o rastreamento dos usuários do Facebook em sites terceiros, e à medida em que isso foi comunicado para os usuários, e se o consentimento para o processamento desses dados que é dado pelo usuário do Facebook é válido quando é dado a uma empresa dominante no mercado. Então temos essa questão que vai ser julgada pela Corte Europeia de Justiça em breve, e um dos grandes pontos que também gostaria de discutir aqui após a fala do nosso convidado internacional é em que medida a autoridade de concorrência pode tomar uma decisão que envolve uma questão praticamente de legitimidade de tratamento de dados, sem interromper o procedimento e consultar a autoridade que atua na área específica, então a ANPD no caso do Brasil. Então essa é uma grande questão que acho que vai ser debatida aqui na frente. Mas agora vamos a trocar para inglês para permitir a palestra do nosso palestrante internacional, o presidente Rodrigo Luczynski. Rodrigo, thank you very much for patiently waiting. There has been a lot of contextualization that we had to make everybody aware about this case and to explain the novelty of the approach that was taken by the Argentina Competition Authority. So we are very grateful for your presence and participation, and look forward to hearing more about this case. Ok, muito obrigado, Nicolò. Muchas gracias, muito obrigado a todos los panelistas. Si está ok con ustedes, voy a comenzar en inglés, ¿ok? ¿Me escuchan bien? Sí. Bien. Okay, maybe a little bit of context on this ruling. In Argentina, WhatsApp in particular is the #1 instant messaging app in the country, and it's a position that it's maintained for years. So according to any law, and of course according to our law, it has a dominance position in the antitrust jargon. Also, in our country, there is no specific regulation for these types of companies.
of course, they must comply with the competition laws and the data protection laws. Okay. I want to make an important disclosure about our competition laws. This body, all investigations in our agency, in the CNDC, are strictly confidential, except for the final ruling and some intermediate decisions, such as, in this case, this interim measure. So I will and I have to base all these short observations on public and available information. So when the terms of service and privacy policy update for WhatsApp were announced, the CNDC opened an investigation that involved the companies from the Facebook group, now the Meta group, for an alleged abuse of a dominant position in the relevant market. Basically, the agency is investigating a possible abuse of dominant position over the app users, given that they could not exercise a reasonable degree of control over how their data was used by the company. Keep in mind that these conditions apparently provided that if the user rejected the new conditions, the application performance would deteriorate until becoming unusable. So our investigation is primarily focused on the effects of this policy because along with the dominant position, it may suggest that users have little choice but to hand over their data, no matter how comfortable they are with the company's privacy policy. The investigation is also considering the implications that an excessive collection of data from users can have on the online advertising market, where Facebook and Instagram are prominent market participants. Now, given the scope and proximity of these changes, in May 2021, the CNDC considered necessary to issue an order driving the company to refrain from, first of all, updating the application terms of service and privacy policy that were supposed to enter into force, and second, refrain from exchanging users' data with other Meta companies or third parties. As I said before, the agency believed that such an exchange could, under that hypothesis, lead to the formation of a database not be replicated by other companies and may allow future anti-competitive practices from the dominant players. We believed that to reverse such an exchange would be an extremely complicated task, sort of like unscrambling the eggs in a merger case. It's worth mentioning that 2 months ago, in this April 2022, the Federal Court of Appeals that reviewed our order agreed in full with our analysis, and now the case, I believe, it's being appealed at the Supreme Court, at the Federal Supreme Court. So now the case is in its discovery phase, and the agency is still collecting and examining data about the potential harmful effects of this privacy policy. Well, okay, regardless the final result of the infringement case, I believe there are some important conclusions that we can already draw. First of all, the most significant implication is the use of preventive measures in the absence of specific regulations for digital markets, such is the case in our country.
We concluded, and the court granted, that allowing the update in the terms of that this update intended could cause significant damages to the relevant markets. So this interim measure gives the infringement case at least a chance to have a meaningful impact. This case also proves that in the absence of compliance with ex-ante regulations or clear disclosure on the use of information from the platforms, these practices could violate our antitrust laws. So regarding cooperation between regulators, we established a contact with the data protection agency in Argentina that are carrying out their own investigation. In that case, of course, for the violation of the personal data protection law. So, as a final thought, this case demonstrates that both markets, participants, and at least our judiciary implicitly recognize that digital platforms, data collection, processing, and sharing practices can be viewed from both a consumer, a personal data protection perspective, as well as from an antitrust standpoint. That is our case. So I finally believe that policy makers will be paying attention closely to the final outcome of this and other cases in our countries, and will make their own assessment on whether the current competition analytical framework addresses in a suitable manner the public concerns about this new economy. So, obrigado. Muito obrigado. Thank you, Rodrigo. Very interesting case, very good presentation. We have now some time for discussion. Perhaps in the interest of continuing now with the English language, I would ask if anybody has questions for Rodrigo right now in relation to the Argentinian case. This would be the moment, and then otherwise we'll switch to Portuguese. If nobody takes the opportunity, I would ask if there is some institutional dialogue that is already established by law between the competition and the data protection authority in Argentina. So in this case, did it happen with an ad hoc interaction, or is there a specific procedure that must be followed? Or maybe in the future, do you think there will be this procedure for cases that involve interaction of competition and data protection? Okay, Nicola, as I told you, our competition laws are very eager to protect the confidentiality of this process, of course, of these procedures. Of course, we do have dialogue. In fact, the Data Protection Agency is about 20 meters. I can see their office from my office. It's 20 meters from here, so we know about their investigations, and of course we are discussing a proper framework to take meaningful decisions in all these dimensions of this challenge. Very interesting. So I guess you must go for lunch together sometimes and discuss these issues. And then, yes, hopefully in the future there will be some official mechanism recognized. So I think this is also the way that we are heading here.
Não, agora trocando para português. Juliana está pedindo a palavra. Então, vou passar a palavra para a Juliana, só explicando basicamente esse ponto. Parece que na Argentina não tem ainda um mecanismo formalizado de cooperação, mas teve, no caso concreto, uma interação e no futuro eles pretendem adotar um mecanismo específico. Então, talvez seja o caminho que também a gente vai tomar aqui no Brasil. Agora, passo a palavra para a Juliana, que quer comentar. Nicolo, eu devo fazer em português ou em inglês? Acho que português. O Rodrigo entende a maioria do que estamos falando, então se quiser reagir, ele vai se sentir à vontade. Despacito. Sim, pode ser em espanhol também, não há problema. Não, em português, mas um pouco devagar, não muito rápido. Está bem. Eu acho que seria uma oportunidade interessante, já que nós estávamos falando aqui de uma interação de 4 autoridades distintas no Brasil, como foi, ou se houve qualquer movimentação, também de interação com a autoridade de defesa do consumidor na Argentina. Solo para compreender mejor, sí, la interacción que usted tuvo con la Autoridad de Protección del Consumidor. Yes, we did have talks with them. In fact, they not now, but they were in our same ministry of production. And of course, we had dialogues with foreign authorities, including the CACI. Excelente. Sim, então esses são também assuntos que a Juliana está acompanhando por perto. No caso, ela tem um cargo que permite ela de revisar, acompanhar a implementação dos acordos de cooperação interinstitucionais. Então, Juliana, espero que essa conversa seja também útil para seu trabalho. Então, aqui temos 15 minutinhos, porque começamos um pouco mais tarde. Eu queria abrir para qualquer tipo de perguntas, mas também já adiantar para os panelistas que é uma oportunidade para reagir ao que foi discutido até agora. E eu também quero pessoalmente ouvir a opinião deles sobre a necessidade de acordos daqui para frente e também se a posição de mercado de uma empresa deveria ser relevante na análise, tanto na área de direito ao consumidor como na área de proteção de dados. Então, que deveria ter um nível de transparência maior para empresas que ocupam uma posição mais central no mercado. Então, esse foi um apontamento que foi feito, por exemplo, no caso da autoridade argentina, mas também podemos verificar na lei de proteção de dados medidas que dependem do risco que é gerado pelos tratamentos. E esse risco pode ser maior quando estamos falando de uma empresa que tem bilhões de usuários, né? Então, também a mesma coisa pode ser colocada no contexto de direito ao consumidor. A diligência média do profissionista é conectada também com o tamanho e o grau de experiência no mercado desse profissionista. Então, eu pergunto também se isso deveria ser algo a ser considerado no futuro e para também ocasionar essa troca entre a definição do mercado, né, no contexto da concorrência e a aplicação dessas outras leis. Então, aqui eu gostaria simplesmente de abrir para os panelistas e também, se tem alguma pergunta do público, este é o momento. Tiago, vamos começar. Fabrício, vamos começar com você, confundir com seu colega. Você tem algum posicionamento pessoal? Eu entendo que também você não pode trazer a opinião oficial da NPD, mas em relação ao que foi discutido, por exemplo, questões de
prevalência ou exclusividade da opinião de uma autoridade quando outra autoridade está envolvida numa investigação com os mesmos fatos. Tem questões também de dupla punição que possivelmente podem ser levantadas quando estamos falando de atuação paralela. Então, como que enxerga essa cooperação na frente para eliminar esses problemas e ter um quadro harmônico onde podemos trazer mais respostas para a sociedade civil e também ter uma atuação efetiva, eficaz e em tempo útil para abordar todos os assuntos que estão envolvidos. Ok, Nicola, o nome do Thiago é bonito, mas o meu é mais. Mas vamos lá. A participação de mercado de um agente de tratamento, ele precisa ser considerado, ainda que uma autoridade nacional de proteção de dados esteja avaliando a realidade sobre a lente da proteção de dados. E um caso para nós muito prático é: considere uma empresa que oferece um serviço e ela tem 1% do mercado, e ela pergunta se você aceita compartilhar seus dados com ela. E veja, ela tem 1%, tem outras 20 empresas também com 5%. Nesse sentido, a lógica do consentimento é até viável. Mas quando você tem uma empresa que tem 99% do mercado, o consentimento não faz muito sentido, porque principalmente se você pensa numa ferramenta que tem o que a gente chama de ela ganha maior valor em função justamente de ter mais clientes, ou seja, eu me perdi a palavra agora aqui. É a ideia de efeito de rede, externalidades positivas em função de um efeito de rede, né? Então, num sentido como esse, o seu poder de recusar determinada coisa é como se assim, você compartilha seu nome, você aceita compartilhar seu nome com uma pessoa que tem um machado na mão enquanto você está no cadafalso para evitar que ele baixe o machado? Sim, claro. Sim. E isso não é uma escolha. Mas então, aí uma pergunta, então, para definir o mercado e a quota de mercado que essa empresa tem, a ANPD precisaria parar e esperar a resposta do CADE para definir qual é efetivamente esse poder de mercado, ou pode agir independentemente? Eu diria que a prudência recomenda que a gente interaja com o CAD para fazer isso. E aí parte para a segunda pergunta, quando você mencionaste a questão de 4 órgãos atuarem conjuntamente e eventualmente ter a prevalência sobre um ou sobre outro. Eu diria que a ideia da prevalência ela tem muito a ver com a lente. Então, o CAD tem a prevalência para falar sobre competição, sobre concorrência, assim como o Senacom tem a prevalência para falar sobre a parte do consumidor, assim como o CAB, a NPD tem a prevalência no que se refere a falar sobre produção de dados. E veja, isso não é uma pretensão nossa. A própria lei lá define que a NPD é o órgão para interpretar a lei geral de proteção de dados. E eu acho que nesse sentido você consegue, cada um dentro das suas próprias competências, ter a sua prevalência. E aí, de novo, a prudência recomenda que a gente converse. Os benefícios que advêm daí, recomendo que nós conversemos também para justamente fazer isso. Eu acho que eu acabei passando pelos temas que você mencionou, eu esqueci algum item. Não, foi perfeito. Aí eu só queria comentar uma última coisa para a Juliana, é que nós demos 2 respostas, Juliana, para o IDEC acerca do pedido de participação no processo. Uma foi logo de imediato, e aí foi assinado pela Denise, que era a coordenadora geral que me antecedeu. E aí, de fato, 9 meses depois, quando o IDEC peticionou novamente, reiterando o pedido, foi que nós demos 9 meses para te responder. E aí nós respondemos ao recurso do IDEC. A questão é que, de fato, nos termos do nosso procedimento administrativo, não existia a figura de um recurso naquele grau, naquele momento, naquele processo. Então, nós falamos, olha, não existe recurso, então não tem nem como admitir um recurso nisso aqui. Evidente que é um argumento processual, mas, de fato, o IDEC teve a sua resposta, assim, a gente só eventualmente não recebeu o recurso porque não tinha hipótese de conhecimento e de recebimento. Muito bom. Então, teriam grandes questões que poderemos aprofundar sobre o que você falou, mas acho que também ter um mecanismo formalizado, institucionalizado, permite evitar confusão, agir em tempo útil, e você sabe que, por exemplo, tem que consultar, acho que então, tem 2 possíveis formas de integração das 2 análises. Uma é eu tenho o dever de consultar, mas não tenho que esperar para a decisão. Por exemplo, a minha atuação não está
dependente dessa resposta, mas eu preciso consultar. E a outra é efetivamente criar um canal que aí poderia complicar do ponto de vista de eficácia e tempestividade da ação, porque se você olha os tempos de uma análise antitrust, eles são de 2, 3 anos, às vezes até mais. Então, a gente não pode depender de uma análise completa. E isso está conectado com a colocação do Rodrigo, da importância de intervir com medidas preliminares, né? Então, antes de chegar a uma decisão no mérito, às vezes pode ser necessário já tomar uma providência para não acabar uma posição onde, como ele falou, os ovos já estão mexidos, é impossível voltar para os ovos, né? Então, acho que nessa atuação conjunta também foi feita uma recomendação que ia no mesmo sentido da medida preliminar, que pediu para o WhatsApp adiar a entrada em vigor da política e não compartilhar esses dados, não utilizar esses dados que foram compartilhados. Então, de uma certa forma, sem um mecanismo formalizado, chegamos ao mesmo resultado. Isso, por essa vez, eu acho que funcionou bem, mas para o futuro, eu acho que todo mundo beneficiaria de uma clareza e uma previsibilidade maior e até um tratamento mais claro de como essas atuações são reveladas para as partes terceiras, como o IDEC, a sociedade civil, que quer acompanhar, entender como isso se deu, como evoluiu. Agora, imagino que... Só mencionar que existe hoje uma previsão na lei que prevê justamente a cooperação e a necessidade da ANPD consultar outros órgãos reguladores. Evidente que ele entra numa lógica de evitar maior dano, então ele está dentro do capítulo das sanções, mas, de novo, nada impede, eventualmente, que isso se estenda para além das sanções nos processos de investigação, por exemplo. Muito bom. Então, temos as ferramentas, temos só que, na minha visão, estender a aplicação dessas ferramentas para uma atuação conjunta, porque se você foca somente no que é possível para a NPD, pode não abordar, não endereçar alguns dos problemas que foram levantados pelas outras autoridades. Então, Dário, eu teria várias perguntas, mas acho que principalmente eu quero a sua reação ao que foi colocado aqui. Fique à vontade para responder algumas das questões que foram levantadas. Eu acho que compete a mim um comentário muito breve, né? Do ponto de vista de uma percepção da forma como o WhatsApp interagiu nesses vários processos. E aqui eu comento brevemente para dizer que as respostas do WhatsApp, a forma como o WhatsApp participa de todo esse processo, com a liderança das autoridades, respondendo às autoridades, cada uma a seu tempo, dentro de todos os procedimentos, no Brasil, na Argentina e em outros lugares, mostra que, de fato, o WhatsApp está cooperando acima do que a gente vê na indústria. Assim. Então, de fato, características do caso à parte, gostaria só de ressaltar aqui, não há em nenhum desses procedimentos uma postura do WhatsApp que seja de não participar. Pelo contrário, o WhatsApp está presente em toda essa discussão que se está de frente nesse painel. O WhatsApp está prestando informações, levando, tirando as dúvidas, levando ajustes à sua prática. Então é importante destacar uma postura ativa do WhatsApp, não passiva em todo esse processo. Ótimo. Sim, então, eu acho que seria bom, antes de passar para os palestrantes remotos, ouvir diretamente de você, Juliana, o que pensa dessa discussão de interação entre as autoridades. Acho que a pergunta se a posição de mercado da empresa é relevante para estabelecer as regras de transparência ou diligências maiores de determinadas empresas, eu acho que ela é muito ilustrativa exatamente de como essa interlocução é necessária, né? Porque acho que é um ponto, é uma questão
que mostra como as coisas estão muito conectadas, porque é muito difícil a gente falar de direito de escolha do consumidor se a gente não olhar para o poder de mercado. Como o Fabrício mesmo mencionou, é muito diferente você fazer uma análise se o direito de escolha do consumidor está sendo respeitado quando existe uma série de players com práticas diferentes, onde, se você não gostar, se você não estiver satisfeito com a qualidade de determinado, a forma como esse serviço está sendo prestado, você pode ir para outro. Agora, a gente sabe que, no caso do WhatsApp, o poder de mercado é gigantesco no Brasil, na América Latina também. Então, eu acredito que sim, que as exigências elas têm que ser maiores, tanto no quesito de mais transparência, tanto no quesito de mais diligência. Então, você garantir, de fato, a escolha do consumidor, ao nosso ver, é garantir que certas questões, como o compartilhamento de dados, sejam, de fato, escolhas do consumidor, ou seja, não se o consumidor está exercendo ali seus direitos de comunicação, trabalho, enfim, ele não tem a opção de não estar no WhatsApp. Então, é fundamental que os parâmetros sejam mais altos mesmo. Da mesma forma, não tem como a gente falar de autodeterminação informativa e fazer análise das bases legais sem reconhecer esse enorme poder de mercado. Até mesmo se você for fazer uma análise de consentimento, a granularidade de um consentimento numa empresa com enorme poder de mercado como o WhatsApp tem que ser mais exigente do que uma empresa que está com players competitivos. Então, eu acho que é uma questão bem interessante para mostrar essas relações intrincadas e como uma autoridade acaba dependendo um pouco da outra, né? Sim, e acho interessante destacar que na análise feita pela ANPD tem a questão das várias bases legais que são utilizadas e eles então oferecem uma oportunidade para a empresa dizer, olha, vamos seguir a boa prática de detalhar por cada tratamento qual é a base legal que é utilizada. Na maioria das empresas no mercado, isso não é feito dessa forma. Eles colocam, a gente vai tratar seus dados por consentimento, caso isso não pegue legítimo interesse, caso isso não pegue terceiro, né? E aí a transparência é menor também sobre esse tratamento. Então, aí foi a recomendação conjunta que ofereceu uma oportunidade para a empresa mostrar como isso tem que ser feito no mercado. Acho muito importante esse ponto também. Juliana e Carlos, querem comentar alguma coisa sobre o que foi discutido? Sim, acho que talvez seja até minha fala final, sim. Então, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a oportunidade de poder debater esse tema com todos vocês. Dizer que essa atuação interinstitucional, eu acho que ela foi extremamente importante também para o amadurecimento de uma atuação que eu entendo que vai ser cada vez mais necessária, inclusive por conta da transversalidade que nós temos nesses temas. É muito complicado você passar uma sinalização para as empresas que trabalham na economia digital que existe uma incoerência ou incompatibilidade entre decisões de órgãos que têm competências distintas num país com a complexidade jurídica que nós temos, como é o nosso país aqui, o Brasil. Então, Nicolo, em primeiro lugar, assim, parabenizar a FGV por promover esse debate, trazendo um tema que é atual e de futuro, né, que nós vamos cada vez mais ter esse debate, eu acho que de uma forma mais aprofundada e mais ainda interinstitucional. E, em segundo lugar, até aproveitando a fala também do Fabrício, da Juliana, Dario, da experiência que foi trazida também pela experiência na Argentina, do Carlos Bruno, eu acho que nós temos que considerar que, para uma autoridade que era extremamente nova, a priorização que foi dada para esse caso é exemplar. O trabalho que a ANPD fez com o número de servidores disponíveis e de casos envolvendo possíveis vazamentos de dados, compartilhamento indevido de dados, etc., nesse caso envolvendo o WhatsApp, é algo que deveria ser visto como copo meio cheio, não como copo meio vazio. E digo isso até porque a Senacom, ela tem mais tempo, tem 10 anos de existência, mas ela também não é uma autarquia com a estrutura do CAD.
Né? Onde eu estou hoje, a estrutura do CAD é totalmente diferenciada da estrutura da Senacom, né? A NPD agora também vai se transformar numa autarquia, eu espero que no futuro a Senacom se transforme numa autarquia, o peer review da OCDE é justamente para isso, porque nós precisamos ter estrutura para poder dar essa resposta que a sociedade civil também, às vezes, procura. Né? Mas, assim, como quem já estava lá antes, né, e agora está no CAD, eu posso compartilhar aqui para a Juliana que houve uma extrema boa vontade de todas as autoridades, uma priorização com relação a esse tema, diante não só da complexidade, mas também do alcance, né, que o caso tinha para a sociedade brasileira. Muito obrigada mais uma vez, fico aqui à disposição, uma alegria enorme compartilhar as experiências com todos vocês. Obrigado, Juliana. Alegria nossa. Carlos, não sei se está em trânsito ou consegue falar. Eu estou em trânsito, mas eu sou... Primeiro, peço desculpas por estar em trânsito, né? Infelizmente, o horário de voo está limitado hoje em dia. Mas eu queria também completar, fazer uma fala muito curta nessa última minha fala, fazendo coro às palavras da Juliana. Eu acho que tentou-se fazer o melhor possível. Acho que a NPD tenta fazer o melhor possível. Mas acho também que é natural que o consumidor espere mais de nós. Eu acho que é natural que o consumidor espere mais de nós transparência, atitude. Eu sei que é um mercado muito novo, é um mercado, apesar de muito rico, muito novo. Essa regulação, essa tentativa de regulação, mesmo a Europa, que tem muito mais tradição do que o Brasil, passa por dificuldades nisso, passa por avanços, passa por contrapontos. Há comentários, inclusive, de acadêmicos europeus, que mesmo as autoridades regulatórias europeias não fazem o suficiente, mas considerando, independente de considerar isso tudo, eu entendo que o consumidor espere muito de nós, espere muito do nosso resultado e, principalmente, que espere de nós que não contemos somente com o cidadão, somente com o consumidor, para garantir proteção de dados. Esse modelo de proteção de dados é um modelo ultrapassado, é um modelo antigo. O modelo moderno, minimamente moderno de proteção de dados, espera uma garantia mínima de direitos fundamentais do Brasil, como é a proteção de dados, e que os órgãos estatais garantam esse mínimo de direitos, que, claro, tem que ser mais exigido no caso de uma posição dominante de mercado, como é o caso, sem dúvida, do WhatsApp, mas deve ser garantido em quaisquer situações. Esse caso do WhatsApp é um caso pioneiro no Brasil, mas se espera das autoridades brasileiras a proteção de dados de todos os nossos cidadãos em todas as situações e não depender deles com a dificuldade de conhecimento, com a assimetria de conhecimento, com a assimetria de informação, que consiga fazer a garantia do mínimo que o Estado deve garantir. Então, a minha fala é que, sem dúvida, fizemos o melhor possível, sem dúvida a NPD faz um trabalho sensacional com o tempo que tem, mas é também muito natural que a sociedade civil, que o consumidor espere mais de nós e imagino que todos nós vamos tentar, dentro das nossas possibilidades, cada vez alcançar mais resultados que o consumidor merece. Não há dúvida que o mercado de dados é um mercado ainda quase um faroeste, um mercado não regulado, um mercado que os dados ainda são comercializados muito livremente em diversos países, inclusive no Brasil, e cabe a nós tentar, passo a passo, melhorar esse cenário. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um privilégio estar nesse painel e agradeço a todos pela companhia e especialmente a você, Nicolo, por esse convite tão gentil que eu pude comparecer, mesmo nesse deslocamento, que eu pude comparecer dessa forma. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos Bruno. Eu faço as suas palavras em relação à necessidade de ter uma fiscalização não apenas com as empresas que ocupam uma posição dominante no mercado e a necessidade de atender às exigências dos consumidores de forma mais geral. Eu acho que esse debate vai continuar. Você, Juliana, o quarteto são convidados para outras interações. A gente está tentando estimular um movimento que segue, coteja o que aconteceu na Europa lá atrás, com a criação da Digital Clearing House, e mais recentemente na Inglaterra, com a criação do Digital Comparison and Regulation Forum, que é exatamente um fórum para as autoridades
discutir mais sobre teorias de dano, definição de mercado relevante, como que a cooperação pode ser institucionalizada de forma melhor. Acredito que também no Brasil precisamos desse movimento. Então, concluindo também para envolver o Rodrigo na Argentina, I hope that we will have, Rodrigo, also opportunities to think about a more international framework, maybe in line with the approach of this conference, a Latin American framework for cooperation between competition and data protection authorities. So we hope that we can invite you for a discussion soon and figure out what's the best way to protect consumers in a joint manner. So if you want to say a couple of last words, this is the moment, and then we can close our session. Thank you, Nicolò. Also, I look forward to enhance this cooperation. I was appointed to this position 2 months before the pandemic, so I couldn't really take advantage of all this cooperation. Of course, we're using this virtual media to be in touch. So, okay, so thank you very much, and I look forward to meet you guys in person, hopefully in Rio, not in Buenos Aires. Yes, you're very welcome. Thank you. Soon. Thank you very much, everyone. Obrigado a todos. Declaro encerrada essa sessão.